Olá, meus amores, voltando aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre experiências das quais eu venho estudando e venho passando na prática aquilo que eu venho contar aqui para vocês. As coisas que eu venho colocar aqui são coisas das quais eu venho passando, venho me desenvolvendo. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo esses vídeos e esses relatos porque eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, estão passando por processos de desenvolvimento, estão se sentindo sozinhas, não sabe se aquilo acontece só com ela ou com outras pessoas. Muitas vezes tem pessoas também que estão lá atrás, que acham que a vida é dor, sofrimento, insegurança, brigas, sabe? Não acordou ainda que existe uma vida melhor, que dá para viver em paz, com tranquilidade, com leveza. Então esse vídeo é para essas pessoas que buscam uma evolução, um desenvolvimento, estão buscando evoluir. Também para falar para vocês que todo o meu processo de desenvolvimento começou lá em 2017, quando eu comecei a despertar nesse caminho da evolução, porque eu sentia um desconforto. A minha vida não parava de repetir processos, situações, brigas, principalmente no meu relacionamento com meu marido. As coisas começaram a ficar mais difíceis, parte financeira, tudo foi ficando difícil. Então eu queria entender por que aquele ciclo se repetia na minha vida. Por que as coisas não mudavam? Por que sempre voltava a acontecer a mesma coisa? E eu não queria me separar novamente, porque já era o meu segundo casamento. E no primeiro casamento eu tinha 2 filhos, e nesse segundo eu tenho 2 filhos também com esse meu atual esposo. E eu não queria viver toda aquela dor e sofrimento que envolveu no meu primeiro relacionamento, todo o sofrimento dos meus filhos. Eu não queria que isso tudo refletisse ou acontecesse novamente nessa segunda relação. Então eu estava disposta a fazer com que isso desse certo. Mas, claro, dentro de uma visão onde que fosse bom para mim e fosse bom para o outro, onde os dois quisessem andar no mesmo caminho, né? Mas até então nós estávamos indo para caminhos separados e não estávamos percebendo realmente aquilo ali, né? Eu queria uma mudança para aquilo tudo me incomodava, mas ao mesmo tempo eu também compreendi nesse processo que porque tudo eu colocava a culpa no meu marido. Sabe, quando a gente começa nesse despertar da consciência, tem muitas pessoas que sempre culpam o parceiro, o pai, a mãe, os irmãos ou os filhos por as coisas não estarem acontecendo como nos livros ou como a maioria das pessoas falam, né? Ai, porque meu parceiro é maravilhoso, porque eu tô vivendo a vida dos sonhos. E a realidade é totalmente diferente. A realidade é o que eu tenho que, antes de arrumar, eu preciso desestruturar tudo isso aqui. Eu preciso olhar para tudo isso que está acontecendo aqui na minha vida, que a minha realidade é essa. A minha realidade qual era? Eu vinha já estava no segundo casamento, que também não estava dando muito certo, onde meu marido me trazia muito desconforto, me incomodava muito aquelas coisas que ele fazia, que ele falava, que acontecia. E o que aconteceu? Foi preciso ser daquele jeito, porque se o meu marido não fosse aquela pessoa firme, durona, com tudo aquilo que eu falava dele, eu não tinha saído do lugar que eu estava acomodada. Porque é só através de um desconforto bem profundo que a gente começa a se mexer e a querer mudar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Essa é a forma que a vida acha de nos fazer andar, movimentar, sair daquele lugar que a gente está. Porque senão ninguém vai querer evoluir, senão todo mundo vai ficar acomodado onde está.
Então, para a gente evoluir, a gente precisa ter algumas coisas que nos mova àquela direção. E o meu maior, a minha maior motivação veio do meu marido. Veio de toda a forma que ele agia comigo. E ele piorou muito mais depois que eu fui para o caminho do autoconhecimento. E ele também percebeu, porque ele disse assim, ó, depois que tu foi estudar, a nossa vida piorou um monte, tu mudou muito. Só que eu não percebia, eu achava que eu estava melhorando e ele estava piorando. E isso que eu tô falando para vocês é uma coisa que eu vejo muitas pessoas que estão entrando no autoconhecimento passarem pela mesma coisa, fazer essas mesmas perguntas, né? E nos cursos que eu participei, tudo que eu tenho passado, eu tenho visto o pessoal, porque eu tô no caminho de evolução, eu tô evoluindo, mas o meu marido está me travando, ele está me puxando para trás, eu não tô conseguindo ser o meu potencial. Tudo isso eu também passei, eu também pensei assim, eu achei que toda a culpa era do meu marido. Tudo era culpa dele, né? Por quê? Porque algumas pessoas, desses mentores, dessas pessoas que a gente segue, eles sempre falam assim, se o marido não te acompanhar, aí o caminho não vai dar certo. Por quê? Porque um vai ficar puxando o outro para trás e tu não vai conseguir evoluir. Para conseguir evoluir, tem que andar os dois no mesmo caminho, os dois tendo a mesma visão, os dois olhando para o mesmo lado. Então eu comecei a botar na minha cabeça que aquilo ali que meu marido estava me puxando para trás, me bloqueando, me prejudicando. E realmente eu fui muito testada, sabe, nesse relacionamento, porque depois que eu comecei para esse caminho, meu marido começou a fazer coisas tudo ao contrário daquilo que eu esperava, daquilo que eu estudava, daquele lugar que eu queria chegar. Por quê? Porque o universo ele sempre vai te testar com as pessoas mais próximas. E os mais próximos são os atores para você entender que o seu processo não é com os outros, não é com meu marido, não é com meus filhos, não é com ninguém, é eu e Deus. É eu e Deus, meu processo é individual. Porque já tem aquele ditado, você veio para cá sozinho e vai sozinho. Então, o teu processo de desenvolvimento é só você e Deus, mais ninguém. Não adianta a gente culpar o Pedro, Paulo, sabe? Mas hoje eu entendo isso, depois de alguns anos. Né? Então, eu vivi esse processo ali de 2020 até hoje. Até o ano passado, vamos falar assim, até o ano passado eu vivi esse processo culpando meu marido, achando que ele era a pedra no meu sapato, mas eu não conseguia, sabe? Ia buscando, a gente tentou separar algumas vezes, né? Conversamos, mas a gente achava que não valia a pena ainda se separar, a gente não sentia no fundo do coração que a separação era a melhor coisa para nós. Então a gente continuava junto, né? Tentando ali se ajustar, se suportar, né? Porque a gente estava tentando fazer ainda dar certo, né? Já era 18 anos de casamento. E então tudo isso, que nem eu falei para vocês, foi se intensificando à medida que eu ia me aprofundando nos estudos e esses mentores que eu fazia curso com eles, que vinham com essas falas, né, que a gente... Porque aí, pessoal, eu também entendi uma coisa que eu ouvi nesse percurso, foi assim, tu ser uma pessoa iluminada, uma pessoa de luz, né, que nem um monge budista. Para eles é muito fácil eles viver aquela realidade, porque eles não estão aqui no mundo, eles estão lá no pico, sei lá do que, de uma montanha, numa casinha lá preparada, onde eles só meditam, só com monges, né? Que nem os padres quando vão se preparar para ser padre, que vão para aqueles mosteiros, onde só tem pessoas vivendo naquela mesma finalidade. E nós que vivemos aqui na vida, com tudo isso que tem aqui, a gente tem que aprender a viver com o que tem aqui. Se é para se iluminar, que seja aqui.
junto com a nossa família, pois Deus nos colocou junto com a nossa família, para nós aprender a amar a nossa família do jeito que ela é. E eu tinha muita dificuldade em aceitar minha família, muita dificuldade de olhar para eles e não querer mudar, de achar que eles tinham sempre defeitos. Então vocês veem como eu vinha com muitos problemas para serem resolvidos, muitas sombras para serem olhadas. Então como foi difícil para mim a minha trajetória, mas não foi impossível. E eu posso dizer para vocês que tem momentos desafiadores, tem, mas vale a pena, vale muito a pena a gente continuar nessa caminhada. Em 2020 também eu entrei na ressonância do professor Hélio Couto, aonde as coisas começaram a se intensificar muito mais, as catarses, né? Quem é ressonante do professor sabe que quando a gente tem muitas crenças limitantes, muitos paradigmas, a gente começa a viver processos profundos de catarses, que são situações desafiadoras de todo o tipo que vocês imaginar. Eu cheguei na primeira onda, quando eu pedi a minha primeira onda, foi tranquilo. Quando foi na segunda, já começou os desafios. Desafio no trabalho. Nós tínhamos um carro onde a gente não pagava o seguro, porque nós nunca tínhamos tido seguro de carro aí no Brasil, porque a gente morou sempre em lugares tranquilos e a gente nunca precisou, nós nunca achamos que era importante. E quando nós trocamos de carro, a onda, ela intensifica tudo. Eu lembro que um dia nós tínhamos um carro mais novo. Um carro que naquela época custava uns 50 mil aí no Brasil. E num dia anterior, na escola que eu trabalhava, tinha uma colega que ficou o tempo todo falando em seguro de carro e procurando seguro, e porque precisava, e porque fulano foi roubado, ciclano foi roubado, e sabe? Ficou aquele assunto o tempo todo. E eu fiquei ali ouvindo tudo aquilo e eu não percebi que a ressonância, ela intensifica as coisas que a gente sente. Então eu fiquei naquela vibração, aquilo foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui visitar nós fomos, eu e meu marido, visitar uns amigos nossos e deixamos o carro na frente do condomínio dele. Quando nós voltamos, para nossa surpresa, o carro não estava mais lá. Parecia assim, um sonho que a gente estava vivendo, porque uma coisa estava ali, daqui um pouco não está mais. Então nós acabamos que fomos roubados. Não tínhamos seguro, perdemos lá os seus 50 mil, né? Numa situação onde a gente não tinha dinheiro sobrando, não tinha reserva financeira, a gente sempre vivendo naquela escassez, né? O dinheiro contadinho para pagar as contas, para fazer as coisas ali. Então, acabamos perdendo o nosso carro. E eu precisava do carro para trabalhar, que eu trabalhava no município vizinho, né, da cidade que nós morávamos. E aí, nós ficamos pensando, como é que eu vou ir trabalhar, meu Deus, sem carro? Eu não tinha nem com quem ir de carona. Então, eu fiquei naquela aflição. Meu marido disse, não, deixa que eu vou dar um jeito. Sabe, mas em nenhum momento a gente chorou, se lamentou, culpou Deus. Não, nós não culpamos nada, nós aceitamos a situação. Nós fomos negligentes, não tinha seguro, roubaram o carro e agora? E agora a gente tem que olhar para frente. O que que nós podemos melhorar? O que que nós vamos fazer para mudar essa situação? Qual é a solução para tudo isso? E nós fomos buscar a solução. Aí acabamos que a gente comprou um novo carro, bem melhor que aquele carro que nós tínhamos, parcelado, né? O outro estava quitado, então nós tivemos que parcelar um novo carro, mas tudo ocorreu de uma forma tão leve, tão tranquila, que foi rapidinho, uma semana a gente já estava com o carro muito melhor do que a gente imaginava, e claro, pagando as parcelas de um carro que coube no nosso orçamento, que a gente olhando antes a gente não imaginava como pagar esse carro, mas depois as coisas foram se ajustando, que até isso deu certo. Então, a ressonância, ela traz muito dessas coisas. A gente tem que estar sempre observando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, buscando vibrar no que é bom, na luz, no que é divino, porque se tu ficar vibrando no negativo, ela intensifica muito tudo isso e mais tu atrás dessas coisas. Porque quem não é ressonante,
mesmo assim está criando o tempo todo através dos seus sentimentos. Se está pensando mais coisa negativa, vai criar mais coisa negativa. Se está olhando para fora, culpando o outro, porque quanto mais a gente fica olhando para o outro, culpando, porque ele tinha que viver a vida assim, ele está vivendo assado, porque isso, porque aquilo, porque o meu marido, que nem eu estava contando para vocês, enquanto eu estiver focada lá no meu marido, no que ele está fazendo de errado, culpando ele, julgando ele, eu tô fora do meu processo de desenvolvimento. Eu não entendia isso. Eu não tô vibrando em mim. Eu não tô olhando para dentro, eu tô olhando para fora, achando que o outro é o problema da minha vida. Então eu tive que me trabalhar muito, passar por muitos processos difíceis para me entender que o problema era aqui dentro, que eu tinha que olhar para dentro, que eu tinha que fazer essas curas, né? Que ainda continuo. Então aí a gente mudou aqui para os Estados Unidos. O ano passado eu vivi um processo muito difícil da noite escura da alma. Quem não sabe o que é, procura algum vídeo aí no YouTube que eu explica para vocês o que é a noite escura da alma, que eu não vou falar agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Então é um processo de muita dor e sofrimento. Junto com eu e meu marido, né, começamos a buscar a separação, porque aí se intensificou tudo isso que eu contei para vocês, todo o desconforto, aquele confronto, todo o tempo a gente se confrontando, porque a gente já vinha vivendo alguns anos que parece que a gente não estava junto, parecia que a gente estava sempre se confrontando, sabe? Um queria falar melhor do que o outro, a ideia do outro era melhor, porque eu é que sei desse assunto, tu não sabe nada. Então são pequenas coisas que foram criando na nossa rotina, que estavam afetando o nosso relacionamento, não só junto, como da nossa família, né, com os nossos filhos, e o nosso mesmo, que a gente vai se transformando numa coisa amarga, né? A gente fica sempre naquele confronto dentro de nós, a gente tá sempre naquela luta, né? Querendo lutar, confrontar. O outro mal respira e tu já tá querendo ir para cima, né? Então chegou no limite, né? Eu disse pro meu marido, não, chegou no limite, não dá mais. Eu já estava passando por toda aquela noite escura da alma, então eu disse, eu não tenho mais força nem energia para viver desse jeito. Eu tô simplesmente no limite. Então a gente resolveu se separar, mas ficamos morando junto, né? Por 8 meses nós ficamos separados, demos um tempo, um para cada um, sabe? Processar tudo aquilo que a gente estava vivendo, processar todas aquelas dores, saber se realmente a gente queria mesmo uma separação, se era o caminho mesmo para nós. Então a gente se deu aquele tempo, aqueles 8 meses, né? Ficamos separados e morando na mesma casa. E nisso nós fomos vivendo todos os nossos processos, né? Nesses 8 meses, fomos passando por muitas coisas, né? Muito processo interno. E quando chegou lá eu lembro que foi no Natal, a gente conversou, né, eu e meu marido, e ele disse assim, porque aí eu estava procurando uma casa, né, eu disse, não, acho que é melhor eu ir morar em outro lugar, então vou alugar uma casa para me morar, né, tava pensando em alugar, tava até procurando, comprei um carro para mim também, ele me ajudou a comprar esse carro, e também eu tava procurando uma casa, e quando chegou no final, né, na última semana, né, mas a gente não, depois que nós demos esse tempo, que a gente ficou esse tempo separado, como se tivesse separado, sabe, nós criamos um amor tão grande um pelo outro. Por quê? Porque a gente se respeitou da forma mais divina que podia existir, que é o livre-arbítrio, que é a gente respeitar a opinião do outro, respeitar a vontade do outro, respeitar o outro realmente como ele era. Então a gente sentou e conversou tudo isso, que a gente tinha que realmente respeitar o outro e se relacionar com aquilo que realmente nós somos. A gente não podia querer se relacionar eu com uma imagem dele que ele não era e nem ele com uma imagem minha que eu não era. A gente tinha que se relacionar com quem realmente a gente estava vendo e com quem realmente a gente queria ser.
porque a gente podia melhorar, podia evoluir, podia fazer coisas um pelo outro que não prejudicasse, que não deixasse o outro triste, que não te causasse desconforto. E aí a gente arregaçou as mangas, eu e ele, e conversamos bastante. E depois de muita dor também, que nós sofremos muito aquele tempo separado, a falta um do outro, a gente se gosta muito. E aí a gente começou a viver novamente, né, uma relação, mas com outro olhar, sabe? Para mim foi muito bom que estou nesse processo de desenvolvimento, que meu marido não está, mas que eu estou. Por quê? Porque eu aprendi de fato que é preciso amar a pessoa como ela é, respeitar ela. E se ela te ama, ela é capaz de mudar alguns comportamentos dos quais te causa algum desconforto. Isso é lindo. Isso faz toda a diferença numa relação, mas é preciso a gente falar e a gente às vezes ir até as últimas consequências para que aquilo mude, para que o outro também sinta que tu tá disposto a mudar, que tu quer mudar. Então foi só a partir daí que nós recomeçamos um novo relacionamento, com muito amor, sem controle nenhum, sem querer controlar o outro, né? Que meu marido, ele tinha muito essa questão do controle, ele soltou tudo aquilo porque ele viu que nada do que ele fazia antes ajudava no nosso relacionamento, que todo aquele controle, aqueles medos que ele tinha eram coisas dele, que não tinha nada a ver comigo, e que aquilo só estava prejudicando o relacionamento. Mas a gente começou a viver junto novamente, né? Unidos como casal. Começamos a nos respeitar, cada um com a sua individualidade, com o seu jeito de ser. O meu marido parou de me incomodar, por isso que aquela fala que diz quando você muda, o outro muda, é a mais pura verdade. Eu vi isso dentro dos processos terapêuticos dos quais eu conduzo as pessoas mudarem, quando elas mudam os pontos de vista, sai do julgamento, da comparação, ela vê o outro como ele é, e o outro se desarma também de tudo aquilo que tu tá vibrando, né? Porque nós somos vibração e energia. Quando eu vou vibrar no julgamento, na comparação, sabe? Na raiva, o outro, ele tá sentindo a tua vibração e já tá preparado. E isso que eu tô falando, eu percebi no meu relacionamento, eu via tudo isso. E quando eu me desarmei de tudo isso, que eu voltei para o meu olhar para dentro de mim, que eu respeitei o outro como ele era, porque todo o processo de desenvolvimento, ele tem que começar dentro da nossa casa, começar por nós. Não adianta eu querer ser terapeuta, cuidar da vida dos outros, se a minha vida tá assim, ó. Não tem nem fundamento. E outra, a tua energia vai emanar para as pessoas uma coisa negativa, uma falsidade. E a pessoa não vai ter o resultado que ela espera se tu antes não teve esse resultado. Se tu antes não é o exemplo daquilo que tu fala, daquilo que tu faz, né? Então, para mim, alcançar esse lugar aqui, primeiro eu tive que parar de olhar para fora. Parar de culpar os outros, olhar para dentro, ver os meus defeitos, as minhas sombras, onde é que eu tinha que melhorar. E ali arregaçar as mangas e começar esse trabalho. Então foi através dos processos, das terapias das quais eu trabalho, que tudo foi se encaminhando. E com certeza, todo o processo, eu acredito, para mim, o meu valor principal é a família. Então, eu acreditava sempre que nenhum processo de evolução é divino, aonde ele tenha que culpar as outras pessoas, aonde eu tenha que destruir a minha família. Era nisso que eu sempre acreditei. Eu não acreditava que para mim ir para um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento, eu ia ter que passar por cima do meu marido, por cima dos meus filhos, sabe?
Porque mesmo no momento que a gente resolveu se separar, eu sempre quis com amor, sabe? Eu conversei com ele, eu disse, ó, vamos ficar um tempo assim, vamos vendo como é que... É tudo com leveza e com amor. Foi 8 meses numa leveza e numa amorosidade, sem discussões, sem briga, porque nós já tínhamos brigado o suficiente. Então a gente passou aquele tempo ali se respeitando. E aquele tempo ali foi importante para mim voltar a amar e respeitar aquela pessoa que está do meu lado, sabe? Para mim, não é orgulho, eu também tenho orgulho dele, sabe? Mas é voltar a ver nele coisas que eu não enxergava mais. Eu deixei aquela negatividade, aquele lado ruim tomar conta. E é isso que a gente tem que perceber. É todo dia. O mal, ele chega de mansinho. As coisas ruins, elas chegam de mansinho. E se a gente não está presente, percebendo tudo isso, a gente vai se contaminando com tudo isso. Vai se contaminando com essas coisas e achando sempre que a gente é uma vítima de tudo, uma vítima das pessoas e que os outros é que são culpados por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Então, ali eu entendi que quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Quando eu olho para dentro, paro de olhar para fora, paro de querer que o outro seja diferente. Quando eu vou, agora eu tô me trabalhando, agora não, né? Faz muito tempo que eu venho me trabalhando e agora mais, de uma forma mais profunda, né? Porque são níveis que a gente vai vencendo. Então agora que eu restabeleci a minha relação com meu marido, com os meus filhos, que tá tudo tranquilo, eu tô me trabalhando cada vez mais não deixar que o externo me afete. Não deixar que as coisas de fora, que a minha felicidade seja movida pelo que acontece fora. Entender que fora, eu tenho que as coisas fora não vão mudar, mas vão mudar a partir de que eu mudar. Então, quando eu me centrar, quando eu conseguir vibrar no amor, na paz e na alegria, o fora, eu não vou depender que o meu marido chegue sempre bem para mim estar bem. Eu não vou depender que os meus filhos façam só o que eu quero para eles estarem bem. Né? Porque às vezes eu tô trazendo essa dos meus filhos, porque às vezes é isso que eu venho me trabalhando e me testando todo dia. Às vezes os meus filhos trazem questões deles que eu tenho vontade de querer interferir na vida deles, falar alguma coisa, ó, não vai por aqui, vai por ali, faz isso. E eu tenho que respirar, me colocar no meu lugar e entender que o processo é deles, o aprendizado é deles. Eles quando eram crianças eu já orientei, agora eles são adolescentes e adultos, cabe a eles ir tomando as decisões deles, cabe a eles fazer as escolhas deles. E se eles virem me pedir ajuda, eu ajudar. Mas eu não posso ficar o tempo todo querendo controlar e conduzir meus filhos para onde levar a vida deles. Então, é que nem eu falei para vocês, todo o aprendizado começa em casa. Se eu conseguir não ficar me metendo na vida dos meus filhos, do meu marido, querendo transformar eles naquilo que eu espero deles, eu consigo ir me treinando para que as coisas lá de fora também não influenciem na minha vida. Eu vou me trabalhando para mim não depender da minha conta bancária para mim estar bem. Eu vou me trabalhando para o tempo, se o tempo tá ruim, tá bom, eu tá bem. Para que se o outro gritar, me xingar, falar mal de mim, eu esteja bem. Então, eu vou soltando essas coisas e vou me trabalhando no meu lugar. Eu não preciso que o outro goste de mim para mim estar bem. Eu não preciso que o outro me aplauda para mim estar bem. Eu não preciso que o externo me reconheça para mim me reconhecer primeiro. Então, são essas coisas que a gente precisa se trabalhar. E eu tô aqui para falar para vocês que tudo começa na nossa família.
Eu, como cristã, eu não posso acreditar que a gente vai começar por fora, desfazendo a nossa família, pegando um outro marido, porque tem que ter porque tem que ser um marido que esteja no mesmo caminho de autoconhecimento. Foi isso que eu ouvi muito. Ah, porque tem que ser um companheiro que esteja também no autoconhecimento. Não, o meu marido hoje, ele me respeita com as minhas ideias. E outra coisa que eu vou falar para vocês, ele me respeita tanto que ele já ressoa as coisas que eu faço, eu faço aquilo que eu acredito, que eu venho estudando. Então, as minhas atitudes são movidas por aquilo que eu aprendo, que eu experiencio, que eu estudo. E o meu marido, ele vem aprendendo comigo através do meu comportamento, e ele também foi mudando, sabe? Eu converso com ele, eu fico analisando ele e fico vendo muita coisa que ele vem evoluindo para esse caminho de autoconhecimento sem nem perceber, sem nem saber. Então, olha como é lindo e como é mágico, porque o caminho do autoconhecimento, ele não é nada extravagante, não é nada diferente, não é nada especial. Ele é simplesmente o simples. É a simplicidade de viver uma vida com as pessoas que tu gosta. É a simplicidade de tu reconhecer as pessoas, cada um com o seu jeitinho. É tu saber que cada um tem o seu tempo para aprender as coisas. É tu ficar no teu lugar e com amor, com aquele silêncio amoroso, tu deixar ele aprender no tempo dele, saber que para ele, para o processo dele, é importante ele tá no tempo dele, ele passar por aquelas etapas, sejam boas ou sejam ruins, faz parte do aprendizado dos nossos filhos, do nosso marido. Então não cabe a nós ficar julgando e controlando o externo. Porque cada vez que eu vou para olhar para fora, controlar as coisas que estão fora de mim, eu só vou vibrar no sofrimento e na dor. E quanto mais eu vibrar no sofrimento e na dor, mais eu vou atrair para o meu campo. Eu sou criadora, eu estou criando na minha vida mais aquilo ali. As criaturas que eu crio vai ser mais dor e mais sofrimento na minha família, naqueles que a gente ama. Então é o amor incondicional. São coisas simples, mas que são muito difíceis ao mesmo tempo, são muito complexas. Elas não são difíceis, elas são complexas, porque é muito complexo. Tu, com todo o amor do teu coração, tu tá vendo ali a pessoa mentir, roubar, fazer uma coisa errada, tá traindo, ou seja lá o que ela tá fazendo, e tu olhar com todo o amor do teu coração, entender que é o processo dela. Que o processo dela, ela precisa passar por aquilo ali. Ela precisa entender que é errado. Não é nós falar. Você já talvez vocês que estão aí me ouvindo, em alguma fase da vida de vocês, quantas vezes, eu já passei por isso lá atrás, quando eu achava que tinha que mudar o mundo e as pessoas à minha volta. Quantas vezes eu dizia para as pessoas, não é por aí, é por aqui, por que tu tá fazendo errado? A pessoa não te dá ouvido, ao contrário, ela fica com raiva de ti. Por quê? Porque ela não tá no tempo dela, é o processo dela. Porque se fosse para ela ser diferente, vocês concordam comigo? Que Deus ia intervir nesse momento e ia fazer as pessoas tudo perfeitas, todas andando pelo mesmo lado, todos que nem uma fábrica, os produtos tudo igual. Mas se ele fez essa diversidade, né, de pessoas, de personalidades, ele não fez para nós todos sermos iguais. Ele fez para a gente evoluir cada um no seu tempo, uns antes, outros depois. Então vocês entendem que o que é simples, a simplicidade da vida é complexa?
porque é complexo, né? E a gente se colocar no nosso lugar, ter amor incondicional por aquela pessoa ali, pelos nossos filhos. Eu já vou falar pelos nossos filhos, que é onde a gente mais quer agir, onde a gente quer mais movimentar, porque a gente tem aquela consciência de que nós somos donos dos nossos filhos, que eles têm que serem como a gente criou expectativas para eles, como nós achamos que eles têm que ser, como eles devem seguir a vida deles. E isso traz muito sofrimento para a gente. Então, a primeira etapa de todo esse desenvolvimento é na nossa família. Não precisa nós largar, claro. Agora, uma coisa, uma atenção, claro, que se você sofre abuso, você é espancado, abuso seja do tipo que for, emocional, físico, né? Você não vai tentar mudar essa pessoa, você não vai tentar ficar ali. E eu já passei por isso também. E eu sei o quanto é difícil sair de um relacionamento abusivo nesse nível. É muito difícil, porque a gente se sente responsável e culpada o tempo todo por tudo aquilo que está acontecendo. Mas a gente precisa criar coragem e sair daquilo ali. E claro que essas pessoas precisam de muita ajuda emocional, muito acompanhamento terapêutico, muito próximo, muito profundo para a pessoa entender tudo aquilo ali. E não é a minha visão, é a dela mesma. Eu trabalho com ferramentas onde a pessoa vai percebendo tudo isso. Porque cada um sabe o que é bom para sua vida. Não, eu não vou decidir a vida de ninguém. Eu não tô aqui para decidir a tua vida. Eu tô aqui para falar de um caminho, de um modo de vida que traz leveza, que traz equilíbrio, que eu já passei, que eu vivi essas experiências. Mas jamais eu vou querer que tu viva do jeito que eu falei. Que eu queira comandar a sua vida. Dentro dos processos terapêuticos que eu trabalho, eu te conduzo a você perceber através de ferramentas. Eu não trabalho só com escutativa, não. Eu trabalho com ferramentas, onde as próprias ferramentas vão te fazer perceber essas coisas. Eu só sou ali a facilitadora daquilo para te entender todos esses processos. Mas o processo é teu, a conclusão disso tudo é tua, a resposta só vem de ti. E é assim que a gente tem que aprender a viver a nossa vida, a ser pessoas questionadoras, porque tudo está dentro de nós, todas as respostas. Por mais que às vezes, e isso eu vou falar também porque eu já fui assim, eu sempre fui uma pessoa indecisa, eu nunca sabia nada. Quando eu tinha que decidir uma coisa, eu não decidia nada. Eu perguntava sempre, não sei, qualquer coisa serve, escolhe aí o que tu acha melhor. Então eu tinha medo de me posicionar, medo de escolher. E aí, a primeira coisa que eu aprendi esse foi os primeiros ensinamentos que eu comecei a me trabalhar, foi posicionamento e dizer não. Duas coisas que eu tinha muita dificuldade. Então, porque elas estão juntas, né? Andam ali, posicionamento e dizer não. Então, quando eu comecei a me posicionar, as primeiras coisas que eu trabalhava foi o quê? Dizer não. E às vezes eu queria jogar a bola pro outro, né? Decide aí. Não. A gente tem que aprender a dizer não. E a gente tem que aprender a escolher. Porque dentro de nós a gente sabe a resposta, dentro de nós a gente sabe para onde ir, mas a gente tem medo de assumir a nossa responsabilidade. A gente tem medo de assumir ali na frente, dar errado e dizer, foi você que escolheu, você que quis, entendeu? A gente tem esse medo, mas nós precisamos assumir até o que dá errado. Até o que dá errado, porque através do que dá errado é que nós vamos saber qual é o lugar que vai dar no certo. Porque se eu não errar o caminho, eu não vou saber qual é o caminho certo se tiver vários caminhos. Entendeu? Então, nós precisamos estar despertos. Então, hoje eu trago aqui para vocês esse vídeo que fala sobre
os relacionamentos, sobre o caminho do desenvolvimento, que não é nada especial, não é nada sobrenatural e nem nada tão difícil. É simplesmente a gente aprender a respeitar o outro no lugar dele, a olhar para dentro, entender que o nosso caminho aqui, o nosso desenvolvimento é nós com Deus, que nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, que as outras pessoas estão aqui para a gente aprender a nos relacionar, porque Ele é um espelho, Ele está me mostrando, que nem o marido, os filhos, o meu marido está me mostrando o quê? Que eu tinha que respeitar ele estava me mostrando, espelhando, olha, tu tem que me respeitar, eu sou desse jeito, tu quer viver comigo, tu tem que entender que eu sou uma pessoa diferente das expectativas que tu criou. E a mesma coisa dos meus filhos, olha, mãe, eu tenho uma personalidade A, o outro tem a personalidade B, o outro a personalidade C. Então, eles estão me espelhando aquilo ali para que eu aprenda a respeitar cada um no seu tempo, cada um no seu desenvolvimento, cada um com as suas escolhas. Mas isso requer muito amor no coração, na alma, para a gente se segurar no nosso lugar e deixar o outro viver o processo dele. E parar de olhar para fora, julgando, se comparando e todas aquelas coisas, olhar só para dentro, só para nós mesmos. Então, eu fico aqui a minha gratidão a todos vocês que ficaram aí assistindo esse vídeo. Eu espero que possa ajudar muito cada um de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários. Curta esse vídeo, mandem para algum casal, alguma pessoa que está passando por esse processo de autodesenvolvimento, está achando que precisa separar do marido, que precisa mudar a sua família. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa tem os seus processos, mas dentro das terapias, dos processos que eu trabalho, a gente olha para tudo isso e vai curando essa criança ferida que está aí, habitando nesse corpo de adulto, tá bom? Um beijão para vocês e gratidão pelo tempo de vocês aqui comigo.